Depois sei lá. Vamos lá, Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nesse último texto aqui, no último versículo, o apóstolo Paulo fala então que é trabalhoso a questão de vencer a carne, né, tal. Então, não desanimem, não se cansem de fazer o bem, não se cansem de, muitas vezes, agir contra a sua própria natureza, porque isso vai ter uma colheita para você. Se você se esforçar e agir contra si mesmo, contra a sua própria carne, contra a sua própria natureza e fazer a vontade de Deus e fazer o que o Espírito Santo está te mostrando, você vai ter um prêmio, você vai ter você vai escolher algo muito bom, o que o apóstolo Paulo diz aqui. Vamos ler uma versão mais atual aí, se quem tiver pode ler. Minha tá bem parecida. Não antigo, né? Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. É isso aí. Então ele começa aqui dizendo o seguinte, tem muita gente que acha que pode enganar a Deus, ou que pode zombar de Deus, é o termo que ele usa aqui, né? Que pode, Senhor, eu vou aproveitar aí a vida e depois no fim a gente se acerta, né? No fim, tem gente que fala assim, quando você fala para a pessoa, você não quer receber Jesus, você não quer aceitar Jesus, você não quer vir para Jesus, não, agora não, quero curtir mais, eu quero curtir mais a vida, aproveitar mais. Aí eu penso nisso depois, né? Eu penso nisso depois. Mas a Bíblia chama isso de zombar de Deus. Tipo, é te oferecido agora, nesse momento, uma oportunidade de vir para Deus, né? De entrar por uma porta que foi aberta por Jesus lá na cruz, né? Que custou o sangue dele, custou a vida dele, custou o sofrimento dele, né? E através daquele sofrimento, através daquele sangue que foi derramado, daquele sofrimento todo, daquela dor toda que ele sofreu, ele abriu essa porta, né? Para que você e eu pudéssemos entrar. Então a gente escancara diante da pessoa essa porta, olha aí, a porta que Jesus abriu, entre por ela. E a pessoa diz, ela entendeu o que você disse, ela entendeu o que você falou, mas mesmo assim ela disse não, isso não é para mim, ou como uma vez o músico Eric Clapton falou, o céu não é o meu lugar, né? Uma música que ele fez, o céu não é o meu lugar. E tem muita gente que pensa assim, não,
isso eu não dou para isso, eu não sirvo para isso, isso não é não é o meu caminho, essa não é a minha estrada. Ou então é aquela coisa do, depois eu resolvo isso, depois eu trato desse assunto. Agora não, agora eu tenho a minha vida para viver, eu tenho coisas para conquistar, eu tenho batalhas para lutar, eu tô construindo uma casa, eu tô querendo crescer dentro da empresa, eu tenho que dar tempo para isso, eu tenho que dar tempo para aquilo, eu quero casar, eu quero namorar, eu quero... Então ele vai... Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para Jesus, eu não quero compromisso com isso agora, eu não quero entrar por essa porta, né? Então é isso que o apóstolo Paulo chama de zombar de Deus, né? Por quê? Porque o próprio ar que você respira vem de Deus. A força que você tem, que nós temos no nosso corpo, a saúde, a inteligência, a capacidade de ver, de ouvir, de falar, a capacidade de pensar, a capacidade que nós temos de trabalhar, até mesmo de conquistar coisas, tudo isso te foi concedido por Deus. Então, a pessoa então rejeitar a Deus, né, é aquilo que o apóstolo Paulo chama de zombar, né, de zombar, de desdenhar, de desprezar. Então, poderia caber aí o termo de Deus não se zomba, de Deus, ele não é desprezível, ele não pode ser desprezado, ele não pode ser negligenciado. Se você faz isso, você está correndo um risco terrível. A pessoa que faz isso, a pessoa que pratica isso, que zomba de Deus, que despreza, que desdenha dele, que deixa ele de lado. Eu não preciso dele, eu não preciso disso, eu não preciso de Jesus, eu não preciso, né? Quando diz aí o folclore evangélico, quando um pouco antes de morrer, a Marilyn Monroe foi evangelizada pelo pastor Billy Graham. E aí ele falou, ele pregou o evangelho para ela, tal, e no fim ela falou: eu não preciso do seu Jesus, né? Uma semana depois ela morreu. São essas coisas, tá? Isso é o que nós chamamos de lei da semeadura. Não adianta você, vamos dizer assim, você adiar a sua decisão de ir para Jesus, de ir para Deus, de se envolver com Jesus, de buscar a Deus, buscar a Jesus. Porque você pode se encontrar numa situação em que você depois, mais tarde, você não vai conseguir reverter o quadro. Você não vai mais ter volta, não vai mais ter como recuperar todo o tempo que você perdeu, todo o tempo que você deixou para trás, que você desprezou, que você negligenciou, que você deixou ele de lado. Porque é uma lei de semeadura. Você vai lá na frente colher o que você semeou. Então aqui ele diz, tá? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, quer dizer, que é isso que eu falei, essa opção que a pessoa faz, eu quero viver a minha vida, eu não quero me envolver com isso, eu não quero me relacionar com Ele, eu não quero me comprometer com Ele, com Jesus, com Deus, com as coisas de Deus, com o reino de Deus, eu não quero nada disso, eu tenho minha vida para viver. Isso chama-se semear na carne, semear na vida
naquela vida que eu falei para vocês, ela que dura no máximo 80 anos e depois você tem a eternidade pela frente. Entende? E esses 70, 80, 60 anos, uma pessoa pode vir a viver, muitas vezes não chega a isso, a violência está muito grande, né? As enfermidades, as doenças estão cada vez mais terríveis. Antigamente você pegava uma gripe e você ia trabalhar com aquela gripe. Hoje em dia você pega uma gripe e você desmorona, você desmonta os vermes, os germes, os micróbios, eles estão muito mais fortes, as bactérias, né, os vírus são muito mais fortes. Uma gripe que você pega já te derruba, já te desmonta. Entende? Antigamente não era assim, gente. A gente pegava uma gripe e a gente levava de boa a gripe. Outras vezes eu fui trabalhar com aquela coisa, o nariz escorrendo, mas você não era tão forte a coisa, não te derrubava daquele jeito. Hoje em dia uma gripe derruba a pessoa, ela não tem condições, ela não consegue levantar de uma cama. Entende? Porque isso é cumprimento de profecias, é bíblico. As doenças, as bactérias, as enfermidades hoje estão muito mais fortes, elas estão muito mais resistentes aos antibióticos, né? Por que eu entrei nesse assunto também? Então, está falando da escolha que a pessoa faz, né? Atentado, o tempo de vida. Às vezes o tempo de vida das pessoas, você tem uma expectativa, a medicina está avançada, você pode chegar pela expectação da medicina, pelo avanço, chegar aos seus 70, 80 anos, que seja. Se bem que eu acho que essa geração de agora não vai ter essa longevidade que os meus pais tiveram, que os meus avós tiveram. Minha mãe está lá com 87, meu pai está lá com 80 e quase 90. Nós já chegou nos 90. E está forte, está andando e tal. É uma geração, essa geração aqui, gente. Meu avô era igual. Essa geração aqui come mal, né, come porcaria, dorme mal. O estresse é muito maior, o dia a dia, o estresse, a pressão hoje é muito maior. O jovem de 21 estaria morto. Entende? Então, Subir. então a gente fala dos 80 anos e talvez a gente nem chegue a isso. E o que é isso diante de uma eternidade, gente? Eu já disse para vocês, a alma é eterna. Ela continua depois daqui. E o mais importante, ou a decisão, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Não é inteligência. Porque existe diferença entre ser inteligente e ser sábio. A pessoa inteligente é aquela que aprende rápido, que faz cálculos rapidamente, que tal. Mas o sábio é aquele que faz as decisões certas, as decisões corretas. Que tem uma postura correta. Então, o maior sinal de sabedoria de uma pessoa é ela entender essa verdade e semear para a vida eterna. Procurar ver aonde ela vai, se preocupar que aonde ela vai estar depois que essa vida se apagar. Se preocupar com isso. Isso é um sinal de sabedoria. Entende? Tem muita gente que crê em muitas doutrinas, a doutrina espírita, da reencarnação, a doutrina islâmica, que se eu matar um monte de infiel eu vou ter 7 virgens no paraíso. Então tem caminhos errados também. Tem gente que semeia também achando que está sendo sábio, que, como é que eu vou dizer, não se importa de até morrer cheio de bomba, porque vai ter o seu lugar no paraíso. E também
São pessoas que estão usando essa sabedoria de pensar no eterno, mas por um caminho errado também. Por isso que existe o Evangelho. Né? Jesus morreu na cruz para te colocar diante de você um caminho excelente, um caminho correto, um caminho certo para você, para garantir a sua vida eterna, a sua eternidade. Que é o preço que ele pagou na cruz do Calvário. Então, quando você rejeita isso, a Bíblia chama isso de semear na carne. Semear no temporal, semear apenas na vida terrena. Jesus ensinou a gente o princípio: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, que são aquelas que a gente precisa aqui, elas vão ser acrescentadas por Deus. As oportunidades que você necessitar, ninguém foi chamado, nem todo mundo foi chamado para ser pastor, para ser missionário. Deus precisa de médicos, Deus precisa de engenheiros, Deus precisa de professores, Deus precisa de pessoas em todas as áreas, de atores de teatro. Deus precisa de muitas das pessoas em diferentes áreas, onde elas estão, no meio onde elas estão, elas serão testemunhas do Senhor Jesus. Tá? Às vezes a gente fala essas coisas, mas então Deus quer que eu seja missionário? Deus quer que eu seja pastor? Não, não é isso. Deus quer que você seja dele. E na área em que você está, na vida a profissão que você está, muitas vezes ele precisa de você nesse lugar. Se você tiver alguma outra coisa, ele vai te dizer. Né? Ele vai te informar. Não, eu não quero. Você eu separei para isso. Então, aí ele vai te dar ele vai te orientar no que ele quer. Mas fora isso, se não fizer isso, aonde você está, onde está onde você segue a sua profissão, o ramo em que você está, é ali que ele quer que você seja uma testemunha dele. Geralmente, um exemplo, a gente fala assim, Deus ajude aquela pessoa, Deus resolva isso, né? Vários problemas de qualquer ser humano. Mas quem vai ajudar, quem vai fazer uma coisa, somos nós, seres que estamos aqui na Terra, filhos de Deus, para fazer. Porque Deus não vai vir do céu para fazer alguma coisa. Ele deixou a gente aqui para estar fazendo as coisas que precisam ser feitas para ajudar os outros, para resolver. E falar assim, alguém precisa pregar, alguém precisa ajudar lá na África, por exemplo, pessoas com fome. Mas Deus precisa ajudar aquelas pessoas, meu Deus, ajuda. Teve, em Brumadinho, teve lá, Deus ajude, mas quem eram pessoas lá socorrendo, eram pessoas lá fazendo, então assim, Deus usa nós, né? Então é nós que estamos. Os seres humanos, os filhos de Deus que estão aqui na Terra, que temos que fazer aqui. Aí a gente entra na questão do chamado, aí já é um outro assunto. É o chamado. Mas assim, tudo que Deus faz é através do seu povo. Então, se tiver alguém aqui que tenha um chamado de Deus para a vida missionária, ou para ser um pastor, ou para ser então, aí já tem ali, Deus tem o seu, vamos dizer assim, o seu modus operandi em cada pessoa. Mas eu estou dizendo, não é só nessa questão, estou falando na questão assim, alguém precisa de alguma coisa, a gente fala, Deus ajude aquela pessoa. Muitas vezes é a gente que faz. Se está ali, se está diante de você, é o seu próximo. Por que chama próximo? Por que a Bíblia fala de próximo? Quem é o seu próximo? Seu irmão. É aquele que está perto de você. Não, irmão. É aquele que está perto de você. O próximo pode ser alguém da sua família, pode ser um mendigo jogado na rua, pode ser uma criança jogada ali também na rua. É alguém que está ao seu alcance, que você está vendo a necessidade dele, está vendo aquilo que ele precisa e de repente você tem condições de ajudá-lo. Esse é o seu próximo, né? Foi o que Jesus ensinou. Então você vai e estende a mão a ele.
Entende? Bom, vamos sair muito do assunto aqui, então. Então é isso, gente. Agora, quando você aceita esse chamado de Deus, o chamado de Deus principal é para você ser uma testemunha dele. Aonde quer que você esteja. No meio da sua família, lá na empresa que você trabalha, no ramo profissional que você escolheu ali, ele chamou para ser uma testemunha dele. Tá? Seja um engenheiro, seja um professor, seja um médico, seja qual for a profissão ali, você vai ser uma testemunha. Recebereis poder, ele diz, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Tá? Se ele te chamar para sair da Judéia, sair de Jerusalém, ir aos confins da terra, se ele te chamar para isso, também ele te capacitará a isso. Tá? Mas o que é mais importante é que você seja uma testemunha dele, tenha um compromisso com ele, mesmo seguindo a sua profissão, mesmo seguindo a sua rotina, a sua vida diária, mas você tem um compromisso com ele. Eu sou uma testemunha de Jesus. Então eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, vou buscar a vontade de Deus, vou buscar entender o que Ele está querendo fazer na minha vida, vou aprender a ouvir a voz dEle, a voz do pastor, e de repente, se Ele me der uma mensagem para entregar a uma pessoa que trabalha junto comigo, uma pessoa a quem eu atendo na minha profissão, eu vou fazer, eu estou disponível para Deus. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou procurar crescer em intimidade com Ele. Isso é semear no Espírito. É pensar, é ter a consciência de que você tem uma eternidade adiante de você. Primeiro você vai cuidar da sua alma, depois você vai também procurar servir e alcançar outras pessoas. Para que quando você chegar lá naquele lugar, diante dele, você terá algo para apresentar a ele. Entende? É algo para apresentar. Isso é o que eu fui, isso é o que eu fiz. Entende? Eu não me preocupei só com a minha vida, não me preocupei só com a minha profissão, não me preocupei só com o meu conforto, com o meu bem-estar, eu me preocupei com as coisas do teu reino, e é isso que eu fiz em prol do teu reino. Eu busquei, eu orei, eu jejuei, eu li a palavra, eu aprendi, eu te busquei, eu aprendi a ouvir ao Senhor, eu aprendi a te conhecer, e o Senhor me conheceu na vida de oração, e eu fiz tudo que o Senhor me pediu para fazer, e fui a todas as pessoas às quais o Senhor me enviou. Entende? Isso é o que a Bíblia chama de semear no Espírito. Não pensar só nas coisas daqui, mas pensar na vontade de Deus, se preocupar com aquilo que é de Deus, aquilo que é de Cristo, aquilo que é o interesse de Cristo. Colocar isso na frente de tudo e deixar que Ele acrescentasse as demais coisas. As demais coisas é tudo referente à terra. Tudo referente ao terreno são demais coisas. Seja a sua profissão, seja a sua carreira, seja tudo, as coisas que você precisa para viver, lugar para morar, lugar para ter mantimento no seu armário, para você comer, tudo isso são demais coisas. São as coisas que Ele quer que não estejam como sendo o alvo da sua preocupação, que não sejam o alvo do seu empenho, que você se empenhe por Ele, pelo reino dEle, pelas coisas dEle, e essas outras coisas todas, as oportunidades que você precisa, sejam profissionais, as oportunidades que você precisa para você ter o seu sustento, para você ter a sua provisão,
isso ele vai colocar diante de você, isso vai aparecendo diante de você naturalmente, instantaneamente, né? Espontaneamente. Porque ele cuida da gente. Ele cuida de nós. Jesus falou várias vezes, o vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. E ele cuida de vocês. Ele cuida de nós. Entende? Ele muitas vezes está livrando a gente de coisas que a gente nem sabe. Um lugar que você ia, não deu certo de ir, você fica nervoso porque não deu certo, e muitas vezes Deus é que está te livrando. Entende? Deus é que está te livrando de um assalto, de um acidente, de uma coisa, muitas vezes um plano que você faz não dá certo. Por que não deu certo? Eu precisava ir lá, não deu. Muitas vezes fica calmo, de repente Deus está te livrando de alguma coisa. Eu queria tanto isso. Queria tanto fazer essa viagem, vamos dizer assim. E de repente não deu certo. Calma. Eu espero que dê certo a viagem de você. Mas se de repente não der, vai acontecer alguma coisa. Não fica nervoso, não fica bravo com Deus. Muitas vezes Deus está te livrando de alguma coisa ruim que poderia acontecer. Entende? Sei lá, vocês lembram, tem um filme que chama Premonição. Todo mundo acho que sabe do filme, né? Entende? Então vocês sabem, o cara sabia o que ia acontecer com o avião. Tá, eu estou dando um exemplo, mas é só um exemplo. E ele tirou do avião todos aqueles que ele conseguiu convencer. Lembra teve um do E aquelas pessoas que ele tirou do avião ficaram contentes com aquela situação? Não, ficaram com raiva do cara. O que é isso? Tal? Porque alguns ficaram com medo, tal, ficaram com medo, tal. Aí pegou o namorado, pegou a namorada e trouxe e tal, e ficaram aquele burburinho, aquela reclamação em cima do cara, de repente o avião lá em cima. Entende? Às vezes é isso que acontece. Às vezes é isso que Deus faz com a gente, né? Muitas vezes a coisa não dá certo, a coisa não vinga e de repente ele te livra de alguma coisa. Que às vezes você nunca vai saber. Às vezes você nunca vai saber. Tantas coisas, pode ser um emprego que não deu certo, pode ser um local que você ia que não deu certo, um horário que você ia que não deu certo. Quando você perde um ônibus, né? Um ônibus. Tem uma mulher que perdeu um ônibus, ela ficou brava. Aí quando foi ver o ônibus, foi lá e tinha batido, capotado. Então, essas coisas. E depois que ela passou com outro ônibus, ela viu lá. Então, isso aí eu estou falando das pessoas que têm a consciência de que Deus está cuidando delas. Se você cuidar do que é meu, o Senhor diz a você, diz a nós, eu vou cuidar do que é teu, eu vou cuidar de você. Mas se você quiser cuidar do que é seu, então você vai estar por sua conta. Entende? É mais ou menos isso. Que você me rejeitou para cuidar do que é seu, para se preocupar só com as suas coisas. Então, você está dependendo da sua capacidade. Você me rejeitou, você não me quis na sua vida. Então, você está dependendo da sua capacidade. E ainda assim, Deus muitas vezes é misericordioso. E durante um tempo ele ainda vai lá e dá uma ajuda naquela pessoa, porque ele tem um propósito, porque ele tem uma... Mas isso aí não dura muito tempo, isso aí não dura para sempre. Como eu expliquei para vocês, tem uma hora que o Espírito de Deus para de lutar com a pessoa. Tá bom, faz então o que você quiser. Entende? Mas se você cuidar das coisas dele, se preocupar com a agenda dele, né? Vamos dizer assim, Deus tem a sua própria agenda. E ele te chama a cumprir a agenda dele e colocar a agenda dele na frente da sua. Isso faz parte do cristianismo. Você vai colocar a agenda dele na frente da sua. O que está para tu? Antes de você olhar a tua agenda, você vai olhar a agenda dele. O
que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem para mim na tua agenda, Jesus? Tá bom, cuida da minha agenda, que da sua agenda eu cuido. Entende? É mais ou menos isso. Isso é semear no Espírito. É cuidar da agenda de Deus, cuidar da agenda de Cristo. Se esforçar, né, para estar atento, né, para aprender a escutar a voz dele, a ouvir a voz dele. Isso você não vai aprender sem esforço, você tem que se esforçar para isso, você tem que orar, tem que ler a palavra, você tem que... muitas vezes ali, numa história bíblica que você lê, você tem algumas dicas de como Deus se aproxima das pessoas. Como o Júnior está lendo a história de Jacó, ouviu a história de Jacó, não sei. Ali você tem algumas dicas, simplesmente lendo o relato da Bíblia, você já tem algumas dicas das maneiras como Deus se aproxima de determinadas pessoas. Muitas vezes pode ser parecido com a maneira como ele vai se aproximar de você, como ele vai querer se comunicar com você, como ele vai falar com você. Por isso que é importante ler a Bíblia, conhecer as histórias bíblicas, conhecer, vamos dizer assim, a biografia dos heróis bíblicos, heróis da fé, né? Tá? Conhecer a história de Davi, a história de Sansão, a história de Elias, né? E a história a principal de todas é a história do Senhor Jesus, a história dos apóstolos, pelas escrituras, pela palavra. Ler o livro de Atos, por exemplo, é importante saber como a igreja, qual é vamos dizer, que visão Jesus tinha para a sua igreja, que não mudou, ainda é a mesma. O homem é que se distanciou da visão dele. Mas ali no livro de Atos você tem a visão que Jesus tinha para a sua igreja. Como ele quer que a sua igreja funcione. As cartas apostólicas e tal. Você tem que ler, você tem que se inteirar dessas coisas, para você começar a aprender essas coisas. E aí você vai entender muitas vezes a maneira como Deus se aproxima do ser humano, a maneira como Deus trata com o ser humano. E quando ele tratar com você, você leu, você viu, você tem conhecimento daquilo, você vai entender imediato. É Deus que está agindo nessa questão. Ele que está me conduzindo a isso. Eu ouvi a voz dele, eu sinto uma impressão profunda no meu coração e eu sei que essa é a direção que eu devo tomar. Isso vem muito pela oração, né? Passar tempo com Deus, aquilo que você sente durante um tempo de oração, muitas vezes, durante uma atividade sua diária, você vai sentir aquele mesmo sentimento e você vai saber, Deus está nisso, Deus está me levando a isso, está me conduzindo a isso. Essas coisas não acontecem como mágica, essas coisas são coisas que você vai exercitando. Isso é o que nós chamamos de semear no Espírito. Quem semeia na carne, como eu falei, é aquela escolha que você faz de viver a sua própria vida, de fazer a tua agenda e se esquecer da de Deus. No fim, você colherá o quê? Corrupção, né? Morte, destruição. Enfim, porque você escolheu uma vida sem Deus. Ou, se você semear no Espírito, você vai colher o quê? Do Espírito, vida eterna. Você vai cuidar do seu futuro, do seu verdadeiro futuro. Nosso verdadeiro futuro não é quando a gente tiver 60, 70 anos. O nosso verdadeiro futuro é onde nós vamos estar na eternidade. Cuidar do seu futuro e ajudar Jesus na agenda dele a cuidar do futuro de outras pessoas. Entende? Isso é semear no Espírito. E não nos cansemos, porque às vezes cansa isso.
Às vezes a carne pesa, a carne reclama, a carne, né, a nossa carne, ela diz não. Ela diz, não faça isso, não vá lá. Você está muito cansado, você não vai orar. Você está muito cansado, você não vai ler a Bíblia. Você tem uma coisa mais importante para fazer. Não faz isso, não vai. É a carne falando com você. É a carne, é a consciência, é a carne. Gritando para você não fazer a vontade de Deus. Então você vai ter que se fazer de surdo os gritos da tua carne e ir e fazer a vontade de Deus. Tá? Então por isso que ele fala aqui, é difícil. Então ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Enfim, ele continua. Tá? Tudo certo, pessoal? Acho que já acabou. Nossa, esses dias eu tava